Meus queridos, o título e tema desse sermão de hoje é Quando o Fogo Parece Estar Apagando. E é justamente isso que por vezes acontece em nossas vidas. As questões e a correria do dia a dia parecem que ofuscam e apagam por vezes, ou parecem apagar aquilo que um dia, no começo da nossa caminhada com Cristo, lá na nossa conversão, lá quando o aceitamos como nosso único e verdadeiro Salvador, queimou ardentemente. Com uma fogueira que nos primeiros minutos queima com chamas maravilhosas, mas após um tempo, o que resta são cinzas cobrindo tudo. Parece que nossa vida, muitas vezes, infelizmente, passa por isso. Nossa vida espiritual parece que não faz sentido. Parece que quem eu fui, já não sou mais. E não sei como me desvincular deste novo eu. Poder voltar àquela chama e aquele amor tão íntimos e tão maravilhosos. Para isso, eu separei o sermão em 4 pontos. E, curiosamente, pedi ajuda a um grande amigo meu, que infelizmente é artificial, mas ajuda nessas horas, para deixar de uma maneira muito prática, para que todos nós pudéssemos sair daqui com isso em mente. E separei em 4 R's estes pontos. O primeiro ponto é: recorde a sua fé. E observe aqui o seguinte: quantas vezes Paulo fala sobre memória? Recordo-me de ti, lembro-me das tuas lágrimas, lembro-me da tua fé, lembro-me de Lóide, lembro-me de Eunice. Timóteo, ele está cansado, assim como por vezes nós também estamos. Mas Paulo não começa dizendo: faça isso, esforce-se mais, trabalhe mais. Pelo contrário, ele começa dizendo: lembre-se. Porque o esquecimento sempre foi um dos maiores perigos do povo de Deus. Israel caía sempre quando se esquecia. Se esquecia do êxodo, se esquecia da aliança que fez com Deus, se esquecia da fidelidade de Deus. E quando esquecia, desviava-se. Por isso Moisés advertiu lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 12, quando ele diz: tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Paulo está fazendo com Timóteo exatamente o que Deus fez em todo o decorrer da história com o seu povo. A Bíblia inteira funciona assim, chamando-nos a nos lembrar. O povo de Deus vive pela memória dos atos salvadores de Deus. Lembramos da criação, lembramos da libertação do Egito, lembramos das promessas, lembramos da cruz, lembramos da ressurreição. Lembramos porque facilmente nos esquecemos. O salmista, no Salmo 77, versículo 11, diz: recordarei os feitos do Senhor. E Jesus, ao instituir a ceia, disse lá em Lucas 22, versículo 19: fazei isto em memória de mim. A fé cristã não é construída por emoções passageiras. Ela é construída sobre acontecimentos reais da história da redenção. E aqui um teólogo chamado Philip Toner traz a seguinte frase: a memória cristã não é sentimentalismo religioso, é um instrumento de perseverança espiritual. A memória bíblica não é nostalgia, é trazer para o presente a fidelidade de Deus no passado, para sustentar a nossa confiança no presente. Talvez o problema de muitos de nós aqui não seja a falta de fé, talvez seja a falta de memória espiritual. Talvez você tenha esquecido como Deus o salvou, como Deus respondeu suas orações, como Deus sustentou sua casa até o dia de hoje, como Deus abriu portas que pareciam impossíveis aos olhos humanos, como Deus permaneceu fiel quando tudo parecia perdido. E quando esquecemos a fidelidade de Deus, começamos a duvidar
da fidelidade de Deus, infelizmente. As brasas da fé, frequentemente, são alimentadas por essas lembranças da graça. Não deixe apagar aquilo que Deus acendeu. E esse exemplo da fogueira é sensacional, porque apenas se lembrar não basta. Até uma fogueira de verdade precisa de cuidado. E para isso vamos para o segundo ponto: reavive a sua chama. E aqui chegamos ao coração do texto. Paulo diz o seguinte: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus. E a expressão aqui usada por Paulo é extraordinária, porque no original essa ideia é justamente soprar novamente as brasas para que o fogo volte a arder. Eu não sei daqui quantos tiveram este privilégio de poder ver uma fogueira acesa e ver pessoas alimentando este fogo. Eu estive com os adolescentes no acampamento em Pirassununga 2 semanas atrás e tivemos um culto da fogueira. E era fantástico, porque quando você olhava para a fogueira, mesmo de noite, coberta por cinzas, você mexia naquelas brasas e ela tomava vida. Mas mais do que isso, se colocava mais lenha para que ela pudesse voltar a queimar como era antes. E aqui, essa imagem é viva. Por quê? Porque uma fogueira que ainda possui calor, ainda possui brasas, mas de novo, eu repito, precisa ser alimentada. No mundo antigo, o fogo era essencial para a sobrevivência. As brasas precisavam ser mexidas. O fogo precisava ser alimentado e mantido. De que forma? Se colocando mais lenha. Paulo não está dizendo que o fogo morreu. Ele está dizendo que ele precisa voltar a arder intensamente. E observe algo importante. Paulo aqui não diz, busque um novo dom. Ele diz, reavive o dom que você recebeu. Quantas vezes, meus irmãos, não buscamos algo novo, quando na verdade o problema é a negligência daquilo que já recebemos? George Knight, um outro teólogo, traz a seguinte observação, que Paulo aqui não sugere a ausência de dom, mas enfraquecimento em seu exercício. Qual que foi o dom que Deus deu para você? Qual que foi, ou melhor, qual é esse dom que talvez no passado você com tanta alegria, com tanta intensidade servia o Senhor, mas no decorrer do tempo, com uma fogueira, foi se apagando, foi baixando, e agora restam brasas. E talvez você pense, eu acho que eu preciso de novos horizontes, eu preciso experimentar coisas novas, porque eu acho que eu já cansei disso, não é mais para mim, vou fazer outras coisas, vou buscar outras formas de servir o Senhor. Mas por vezes, para você ter de novo esta chama queimando dentro de você, não é necessário coisas novas, mas reacender estes dons que caíram no esquecimento. Talvez Deus não queira dar algo novo. Talvez Deus queira reacender algo que você já recebeu. Pergunte a si mesmo agora: o que virou cinzas dentro de mim? Talvez a minha vida de oração? Talvez a minha paixão por Cristo? Talvez alegria em servi-lo? Talvez amor pelas suas Escrituras? Talvez compromisso pela sua missão? Paulo parece estar falando especialmente do chamado ministerial de Timóteo nesse momento. E não apenas da sua vida devocional. Ele também fala dessa responsabilidade que Deus confiou a ele. O dom foi recebido mediante imposição de mãos. Paulo mesmo fala isso. O chamado nasceu dentro da comunidade da fé. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho.
Todos nós aqui precisamos de igreja. Todos nós aqui precisamos de comunhão. Todos nós aqui precisamos de irmãos que alimentem as brasas quando estamos enfraquecidos. Então, Paulo explica por que o fogo estava diminuindo para Timóteo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia. E o medo diz: recue, esconda-se, cale-se. O Espírito, no texto diz, poder, amor, equilíbrio. O medo paralisa, o Espírito envia. O medo protege a sua reputação, o Espírito sustenta a missão. Por isso, Paulo pode dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 11: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. E também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19: não apagueis o Espírito. Não deixe apagar aquilo que Deus acendeu. Por vezes, meus irmãos, infelizmente, agimos dessa forma. Por vezes, infelizmente, não estamos buscando como gostaríamos a Deus. Não estamos indo para a igreja com a frequência que íamos antigamente. Íamos de manhã, íamos de noite, se tinha qualquer programação durante a semana, estávamos presentes. E por vezes a culpa não são novas responsabilidades. Não é porque você se casou, não é porque você é pai, não é porque você tem um outro serviço. É simplesmente porque você deixou se enfraquecer essa chama. Pense, o que se tornou cinzas? Aonde foi que eu me perdi da fé? O que eu tenho feito, ou melhor, o que eu tenho deixado de fazer, que infelizmente me fez tornar brasas aquilo que um dia foi uma chama forte? E a pergunta que fica, e talvez você também deva estar se fazendo, é: por que Timóteo estava com medo? E para isso vamos para o terceiro ponto, que é resistir à vergonha. Ou, em outras palavras que eu deixo ali, especialmente para você, meu irmão, minha irmã, resista à vergonha. Aqui encontramos a raiz dessa luta de Timóteo. Isso que fazia por vezes ele estar com o seu dom enfraquecido, com o seu chamado que Deus deu a ele enfraquecido. Talvez este seja o motivo de você estar enfraquecido na fé também. A vergonha. Neste momento em que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está preso. O Evangelho parece derrotado. Roma parece vitoriosa. No mundo romano, prisão significava muito mais do que sofrimento. Significava humilhação, desonra, fracasso público. Um líder preso era visto como alguém derrotado. A pressão cultural dizia: afaste-se dele. Não se associe a um condenado. Não vincule sua vida a uma mensagem fracassada. Por isso Paulo escreve: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Irmãos, observa o seguinte, que no primeiro século, a vergonha social, frequentemente, era mais temida do que o sofrimento físico. Consegue imaginar uma coisa dessa? Uma pessoa preferia apanhar, tomar uma surra fisicamente, do que passar por uma vergonha social. E talvez nós passemos pela mesma situação. A gente prefere apanhar do que a nossa situação social ser escancarada para as pessoas. Um erro, uma falha, pessoas com quem você anda. Às vezes você tem um amigo, principalmente quando a pessoa ainda não aceitou Jesus. Você tem um amigo que é cristão, é tudo bom, tudo certo, tudo certinho, só que quando chegam pessoas do mundo para conversar com você, essa pessoa se afasta do amigo cristão. Ou às vezes, eu me lembro muito da época da escola, vocês também devem se lembrar porque faz pouco tempo, em que se tinha pessoas que eram mais
excluídas, ficavam estudando, quietinhas no canto delas. Mas elas tinham assuntos em comum com você, e você conversava com elas, mas quando chegava o grupinho legal, você estava sentado aqui do lado dela, você já se levantava, afastava. Ah, você conhece ele? Não sei, estava ajudando ele aqui numa matéria, mas não conheço não. Por vezes a nossa vida passa pela mesma situação. Às vezes a gente prefere trabalhar mais, ganhar mais dinheiro, buscar uma vida melhor, não porque verdadeiramente desejamos isso para a nossa família, mas é porque eu não quero passar vergonha para quem está do lado. Muitas vezes você vai agir, e as pessoas fazem isso, agem de má fé, são corruptas, são sujas, justamente para ter mais dinheiro, justamente para escancarar um padrão social superior ou igual àqueles que estão ao seu redor. A gente não consegue se alegrar com a bênção do outro, a gente sente raiva, a gente sente inveja. E quando a gente tem alguma coisa que dá certo na vida, compra um carro, compra uma casa, compra um celular novo, em vez de demonstrar aquele motivo de gratidão sincera, é muito mais para esfregar na cara do outro. Olha só como eu sou melhor que você. Olha só o que eu tenho que você não tem. E a gente vê isso com as crianças, principalmente, e fica muito evidente isso, até caricato. Só que nós, adultos, somos mais sutis. A gente não escancara, a gente só mostra. E a pessoa que morre de inveja. Parece que não estamos tão diferentes dessas pessoas do primeiro século. A vergonha continua existindo hoje, apenas mudou de forma. Hoje, ela se manifesta quando a cultura diz: preserve sua imagem, adapte a verdade, evite qualquer custo, não desagrade ninguém. Você tem que ser uma pessoa legal, você tem que ser aquela pessoa que está de bem com todo mundo. Mas o Evangelho continua dizendo: siga Cristo, permaneça fiel, carregue a sua cruz. E Paulo não responde apontando para técnicas de coragem, ou seja, Timóteo, aqui estão 10 dicas fantásticas de como se manter firme e corajoso. Paulo é muito simples e muito claro na sua fala. Ele aponta para Cristo. Observe o versículo 10. No final dele, Paulo diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Aqui está o centro do texto, aqui está o centro de toda a Bíblia. Desde Gênesis 3, a humanidade lida e vive debaixo da sombra da morte. Mas Deus lá já prometeu vitória. E Isaías anunciou, lá no capítulo 25, versículo 8, destruirá a morte para sempre. E em Cristo essa promessa começa a se cumprir. A cruz, naquela época, era o maior símbolo de vergonha do Império Romano. Mas Deus transformou um instrumento de vergonha em instrumento de salvação. Aquilo que parecia derrota tornou-se vitória. Aquilo que parecia fracasso tornou-se redenção. Por isso Hebreus declara: Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. E Paulo afirma: não me envergonho do Evangelho. Então ele escreve aqui em Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Ele não fala em que, mas ele fala em quem. Nossa coragem não nasce da personalidade, nossa coragem nasce na ressurreição. E John Stott tem uma frase fantástica que diz o seguinte: toda a esperança cristã repousa no fato histórico da ressurreição. A ressurreição de Cristo não foi algo metafórico, não foi algo do imaginário das pessoas. Elas sentiram no coração que Jesus ressuscitou. Muito pelo contrário. Fisicamente, Cristo se apresentou a eles mais de uma vez. Tomé, coitado, falou que falou e teve que tocar em Jesus
para ver realmente. E Jesus ainda afirma: mais felizes são aqueles que não viram e creram. Se Cristo venceu a morte, podemos tirar algumas grandes informações. Não existe prisão que detenha a sua missão. Não existe império que impeça o seu reino. Não existe sofrimento que destrua o seu povo. Não existe vergonha que anule sua glória. Por isso, não deixe apagar aquilo que Deus acendeu. E por fim, no nosso quarto e último ponto, se Cristo venceu a morte, existe algo precioso que precisa ser guardado, mas mais do que isso, precisa ser repassado. Por isso, repasse o tesouro. Repasse esse tesouro que com tanto carinho e por tantas gerações foi passado até chegar a mim, até chegar a você. Agora, Paulo fala do depósito do que lhe foi confiado. E na versão que temos aqui, a palavra depósito não aparece, mas a ideia permanece. Na versão Almeida atualizada aparece realmente a palavra depósito no versículo 14. Mas a ideia aqui é a mesma. Isto que lhe foi confiado, isto que é um tesouro, este tesouro que é o Evangelho. E a palavra usada aqui para depósito é um termo jurídico, que significa o quê? Descrevia um bem extremamente valioso, entregue aos cuidados de alguém. Este algo que deveria ser preservado intacto não deveria ser mudado. Era algo que não pertencia ao seu guardião. E isso aqui muda tudo. Porque a igreja não é dona do Evangelho. Me desculpe se você pensa assim. A igreja é guardiã do Evangelho. E sendo guardiã, nós aqui não recebemos o direito e nem a autorização para reinventar sua mensagem. Recebemos a responsabilidade de preservá-la. E que privilégio poder estar no seminário e ver no decorrer de 4 anos como a poderosa mão de Deus preservou esses escritos que foram feitos há mais de 2.000 anos atrás. O Antigo Testamento há quase 4.000 anos, dependendo de qual o texto. E Deus preservou copistas e mais copistas. Pessoas pegavam o texto e faziam uma cópia. Aí pegava esse e fazia outra. E foi indo. E Deus preservou de tal forma que, cientificamente, hoje falando, não tem como se questionar a fidelidade e a preservação das cópias que temos. É algo fantástico. E demonstra para nós que não temos o direito de modificar isto, o Evangelho, que Deus, com tanto amor e poder, preservou por todos estes anos. Recebemos essa responsabilidade de preservá-la. Paulo recebeu essa responsabilidade. Timóteo recebeu essa responsabilidade. Outros precisariam receber ela. E mais adiante, no capítulo 2, versículo 2, Paulo diz o seguinte: e as palavras que me ouviu dizer, confias a homens fiéis. A fé cristã sempre avançou assim. Uma geração recebendo, outra geração transmitindo. Lloyd transmitiu para Eunice, Eunice transmitiu para Timóteo, Paulo transmitiu para Timóteo, e Timóteo transmitiu para a futura geração. Alguém transmitiu para você, talvez seus pais, talvez um pastor, talvez um professor, talvez um amigo que lá atrás falou para você de Cristo. Alguém carregou a tocha até as suas mãos. E agora surge a pergunta: para quem você está entregando esta tocha? Desde Abraão, Deus forma um povo para ser bênção às nações. Israel recebeu essa vocação. Cristo cumpriu perfeitamente essa vocação. E a igreja hoje participa desta missão.
O Evangelho nunca termina em quem recebe. Ele sempre segue adiante. Por isso Paulo termina essa perícope no versículo 14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a esperança da igreja. Timóteo não guardaria esse Evangelho sozinho. O mesmo Espírito que acendeu a chama era o Espírito que preservaria esta chama. E Calvino comenta aqui que Paulo, neste momento, remove toda a confiança na força humana e transfere para a assistência do Espírito Santo. Ou seja, não precisa ficar desesperado, meu irmão, minha irmã, de manter essa chama acesa a todo custo, achando que depende exclusivamente de você. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Aquele que acendeu esta chama preservará. A missão continua porque Deus continua agindo. A chama permanece porque Deus sustenta aquilo que começou. E para concluir, vamos voltar para a prisão, onde Paulo está. A cela continua fria. As correntes continuam pesadas. Roma continua poderosa. A execução continua próxima. Mas existe algo que Roma não consegue apagar: o Evangelho. Paulo morrerá, mas o Evangelho continuará, porque a chama não pertence a Paulo, pertence a Cristo. Talvez hoje você esteja vivendo apenas das brasas. Talvez sua fé esteja cansada. Talvez seu coração esteja sobrecarregado. Talvez suas orações pareçam sem resposta. Talvez o medo tenha ocupado espaço demais. Talvez você tenha esquecido o que Deus já fez. Mas o Espírito que habitava em Timóteo habita em você. Glórias a Deus por isso. O mesmo Cristo que venceu a morte reina hoje. A mesma graça continua operando, a mesma missão continua avançando. Por isso, recorde, reavive, resista, repasse. Porque a Igreja de Cristo existe para manter viva a chama do testemunho de Deus no mundo. E a nossa esperança não está na intensidade das nossas mãos, está na fidelidade daquele que sustenta a chama. Enquanto Cristo estiver vivo, e Ele vive para sempre, esta chama jamais será apagada. Por isso, meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu digo: não deixe apagar aquilo que Deus acendeu. Que Deus assim nos abençoe. Eu queria estar fazendo essa parte que eu esqueci de fazer, pastor. É o coral, né? Eu estava lembrando assim, para ser liturgia. Cadê a liturgia? Queria chamar o coral para levar na frente. E o pastor depois também para fazer a oração final.
Baixemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, através de tantas gerações, através de Jesus, de Paulo, Timóteo, e irmãos e irmãs fiéis à Tua palavra, ao Teu Evangelho, que passaram esta chama geração após geração. Hoje podemos estar aqui reunidos como igreja Tua, como corpo do Senhor. Obrigado, Senhor, pois um dia alguém falou do Teu amor a nós. Obrigado, Pai, pois hoje temos esta chama dentro de nós. Eu não sei, ó Pai, quantos irmãos aqui talvez não tenham esta chama intensa dentro dos corações. Talvez sejam brasas que precisam ser mexidas e alimentadas. Eu peço a Deus, por favor, não permita que saiamos daqui sem este desejo intenso de reacender e manter viva esta chama do Evangelho em nossos corações, ó Pai. Que possamos nos relembrar, que possamos reavivar, que possamos resistir, ó Pai, proteger esta chama e também repassá-la adiante. Que possamos falar do Teu amor, da Tua graça, de tudo isso que de maneira tão clara nos foi dada. Que amor é este, ó Pai? Fica conosco, ó Pai. Não permita que a nossa semana seja mais uma semana de vida, mas que verdadeiramente possamos sair aqui incomodados, com desejo de mudar, e que Teu Espírito Santo possa concretizar essa mudança, Senhor. Que cada um de nós aqui possamos ajudar um ao outro mutuamente a manter viva esta chama e juntos também como Teu corpo anunciar o Teu maravilhoso Evangelho para a próxima geração. Sejam nossos filhos, sejam pessoas ainda que não conhecem o Teu amor, sejam nossos amigos, parentes, sejam aqueles que estão perdidos neste mundo, apagados, e a sombra da morte bate a porta deles. Mas em Cristo a morte se tornou inoperante, e Cristo trouxe à luz a vida e a eternidade. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que veio aqui esta noite. Fica com aqueles também que porventura não puderam estar presentes. Que possamos nos importar com essas pessoas, perguntar a elas se está tudo bem, poder aumentar esta chama nos corações destes nossos irmãos. E que nossa semana possa ser abençoada e ter o Senhor como sempre. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, que oramos gratos. Amém. Queremos agradecer àqueles que nos visitam nessa noite. Jesus abençoe sua vida, seu coração. Quero fazer menção ao presbítero Silei, que está junto com a gente, a sua esposa. Me perdoe, esqueci o nome. Aldeni, isso mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eles estavam saturados com o calor de Brasília, vieram passar um friozinho aqui junto com a gente, né, em Americana. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos colocar de pé. Nós vamos receber então, farei a impetração da bênção. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, a consolação, a chama do Espírito Santo permaneça acesa, vibrante nos nossos corações, agora e para sempre. Amém e amém. A igreja pode se assentar. Uma boa semana a todos. Que Deus enriqueça a vida de cada um de vocês.
Deus.